Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast e videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade, diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá, pessoal. Mais um dia do nosso Expresso Educacional. Estamos no programa 10. E no programa 10, aqui no estúdio EP76, temos a presença de duas profissionais que vão trazer alguma coisa diferente para nós. Além de falarmos do ensino médio, que já comentamos em alguns momentos, vamos falar dos livros didáticos, da produção para o trabalho no dia a dia do ensino médio. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Tudo bem. Isabela está aqui presente conosco, Sofia aqui presente conosco. Inicialmente, agradeço vocês terem vindo aqui, E a gente está muito curioso com todo esse material aqui na mesa. A gente vai daqui a pouco mostrar para a galera aí. Mas, vamos lá. Sofia, fala um pouquinho de você. Bom, olá. Obrigada pelo convite, professor. É uma honra estar aqui. Eu sou Sofia Carvalho, Sou portuguesa e meu sonho desde criança é morar no Brasil. Então eu tive que fazer todo esse trabalho de vir morar no Brasil. Mas primeiramente eu fiz serviço social porque eu queria muito mudar o mundo. Eu era muito, adolescente o mundo tá errado, eu quero fazer certo, não sei o quê. E aí no serviço social você percebe que você não vai mudar o mundo. E aí foi a primeira grande desilusão da minha vida, de perceber que eu não ia mudar o mundo. E no meio do serviço social eu percebi que o lugar para mudar o mundo era a educação. Conheci Paulo Freire ainda em Portugal, em serviço social, e aí quando eu terminei o meu serviço social em 2011, eu percebi que não havia um mercado de trabalho que eu gostasse. Então eu me candidatei à USP em 2013, não entrei, candidatei-me em 2014 e por ser a única candidata estrangeira eu entrei em pedagogia e aí eu vim em 2014 então para a USP, estudar na USP. Cheguei aqui na maior greve, Foram aqueles meses todos, aí eu fiquei, eu não conheço ninguém, eu não tenho amigos, eu estou num país sozinha. E aí foi um processo e então fui conhecendo vários voluntariados e dentro desses voluntariados conheci o Marco Gregory, que foi a pessoa que me ajudou a fundar a Associação Movimento Futuro, e depois conheci em 2018 a Isa, e acho que agora passo para ela, para a gente poder depois falar como é que juntas fomos construindo tudo isso. Eu lembro bem essa greve de 2014, foi um período que eu passei pela Universidade de São Paulo, lembro bem os cadeiraços, foi um período interessante naquele momento. Bom, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Isabela, eu sou formada em Direito pela PUC São Paulo e acho que eu também entrei em Direito um pouco nessa perspectiva que a Sofia foi para esse serviço social, que era, eu quero fazer justiça social. Só que tal foi a desilusão que percebi que o caminho pelo direito não era esse caminho. E então, depois de muita crise existencial, percebi que o meu caminho seria pela educação, que pela educação sim poderia promover essa justiça social. E então, em 2018 eu comecei a pedagogia no Instituto Singularidades e me tornei pedagoga em 2021. Nesse meio tempo, conheci a Sofia e a gente cofundou a Associação Movimento Futuro. E atualmente está fazendo mestrado em formação de professores. Então, acho que essa trajetória do direito, ela vem um pouco nesse lugar de poder ter mais consciência sobre o meu trabalho, sobre as minhas ações e sobre e reafirmar esse lugar da educação como transformadora. Bacana. Ou seja, começou na PUC, na vida acadêmica, e agora continua na PUC em formação de formadores. Voltei para a PUC, exatamente. Não resistiu, né? Não. Bom, estamos aqui então entre educadores, entre profissionais de educação. Sim. Que abrange uma questão muito grande. Vocês falaram que fundaram em uma associação. Qual que foi o propósito dessa associação? Então, tudo começou nesse voluntariado que eu falei há pouco, E eu fiz voluntariado no Instituto Elos, que fica em Santos, E fiz também voluntariado na Teto. E aí eu fui percebendo que sempre que eu estava lá, eu estava sempre com as crianças, com os jovens. E eu já estudava educação na USP. E lá você fazia o que nesse voluntariado? Então, é isso que eu vou falar. Eu trabalhava com os sonhos das crianças. Isso me atraía muito, saber quais eram os sonhos. E as propostas do Instituto Elos é muito trabalhar com os sonhos da comunidade para transformar o entorno. E aquilo me encantou. Eu me apaixonei por aquilo. Eu falei,
eu quero fazer isso, só que em vez de ser com adultos, eu quero fazer com crianças e adolescentes. Porque eu acho que as crianças e adolescentes têm muitos sonhos para transformar o mundo. E aquele bichinho de serviço social, de querer mudar o mundo, já estava ali. E aí, em 2015, junho de 2015, conheci Marco Gregory, que é um mantenedor de escolas privadas que tinha o mesmo sonho que eu, que era transformar o mundo através do sonho das crianças e dos jovens. E essa foi a primeira ideia, assim, de começar a criar uma associação. De lá para cá, né, até 2017, foram muitos erros de tentar implementar um projeto que fizesse significado para os estudantes, que tivesse sentido dentro da área da educação, que tivesse sentido para a comunidade. Então foi assim um projeto muito difícil de entender qual era o propósito de verdade, sabe? Que mais do que um sonho. E, entretanto, eu fui estudar também no Singularidades, saí da USP e fui estudar no Singularidades, exatamente para aprofundar mais sobre isso. E em 2018 eu precisava de uma parceira para estar comigo, pensando sobre como criar um projeto que fosse significativo, e conheci a Isabela. E aí a gente começou então a pensar qual era o propósito dessa associação que a gente queria fundar e qual era o significado dela dentro do mundo da educação. E a gente percebeu que a gente mobilizava ali várias coisas. Primeiro, habilidades socioemocionais. A gente mobilizava também esse engajamento dos estudantes em prol de alguma coisa, que fosse esse olhar para o entorno. Então era como se, numa metáfora, a gente estivesse derrubando os muros da escola para que eles pudessem colocar a serviço da comunidade tudo que eles aprendiam ali. E começamos também a fazer isso em escolas públicas. Então, depois de fazer esse piloto de um jogo dentro da escola privada, a gente começou a fazer também dentro da escola pública. E começamos a ver muito significado naquilo. E aí, em 2017, quando veio a base, que falava de projeto de vida, quando a gente foi ler, a gente falou assim, a gente faz projeto de vida. Porque a gente está trabalhando a dimensão do eu, a gente está trabalhando a dimensão do outro, dos relacionamentos e do nós. Então, foi perceber isso, que a gente estava fazendo projeto de vida sem ter muita consciência disso, e foi mergulhar nisso e estudar. E também, em 2018, percebemos que aquilo que a gente fazia era também aprendizagem solidária. Perfeito. Então, a gente começou construindo isso tudo. E aí, em 2018, então, com a Isa pronta conosco, pensando sobre isso tudo, vamos agora fundar uma ONG. E a gente fundou a associação que nasceu em 2018. Exatamente. Que interessante. E aí vocês, como falaram, tiveram aí uma vivência na escola privada e aí foram para a escola pública. Em que local, em que cidade foi isso, essa experiência na escola pública? Foi num lugar que a gente trabalha até hoje lá, chama-se Pós-Balsa. Não sei se você já ouviu falar. Em Bororé. Isso. Exatamente. Então foi através de uma diretora de escola, ela era a diretora daquele espaço, à época, uma escola que fica desse outro lado da balsa, e isto era 2016, e aí ela pensou que seria interessante ter um projeto que engajasse os estudantes ali com a comunidade, né? Que eles não viam valor no entorno. Então começou aí ficamos 2016, 17, 18, e terminou em 2018, e aí depois, durante a pandemia, né, em que tudo fechado, Sim. veio muito essa inquietação nós, que foi como é que a gente cuida desse estudante que está fora da escola, que está sem acesso ao seu direito, que é a educação. E como é que esse estudante, que vai deixar de ser estudante em breve, vai estar pronto para se inserir na sociedade? Se ele não teve uma formação adequada, como é que ele vai se inserir? E aí a gente voltou lá, esse ano, para trabalhar com a geração neném. Ou seja, com esse cara que saiu da escola e que não conseguiu continuar os seus estudos nem se inserir no mercado de trabalho. Que interessante. E é isso que vocês trazem nessa obra aqui? Ou não? É mais ou menos. Essa Essa obra aqui, ela é proveniente da reconstrução, basicamente, que o isolamento social nos fez passar. Porque até março de 2020, a gente estava muito atrelada às escolas enquanto educadoras dos estudantes. Então, nesse lugar de professoras. E aí, eis que chega, mais ou menos final de... Quando a gente se constitui em 2018, a gente conhece a Rede Brasileira de Aprendizagem Solidária, que o nome dela mudou atualmente, uma Rede de Aprendizagem e Inovação Solidária, que basicamente ela vem para trabalhar com os professores sobre promover projetos nas suas escolas de aprendizagem solidária. E aí, a gente se envolveu muito com a rede e conheceu o Centro Latino-Americano de Aprendizagem Solidária, que é o CLAIS. E então, em 2020, a gente fez uma parceria com o CLAIS para trabalhar com a formação de professores à distância. Poxa. Para formá-los para eles desenvolverem projetos de aprendizagem solidária nas suas escolas.
E aí, muito nessa perspectiva também a gente não pode fechar a escola, justo agora que os meninos estão mais precisando de nós, né? Então, a gente trabalhou em 2020 com formação de 7 escolas públicas, 5 em São Paulo, no estado de São Paulo, e 2 no estado do Rio de Janeiro. Poxa, bacana. Foi um momento muito especial, assim, que a gente também se descobriu enquanto formadora de professores. E aí, aquelas 7 escolas concluíram os seus projetos em 2021. E aí, então, esse livro veio um pouco para consolidar essas experiências desses projetos de aprendizagem solidária que foram feitos. Certo. E a gente continua até hoje fazendo formação nessa perspectiva da aprendizagem solidária. E hoje, atualmente, estamos trabalhando com uma frente de artes, de projetos de aprendizagem solidária, em que a arte é o carro-chefe do projeto. Que interessante, ou seja, vocês estavam já no final da pedagogia, nos momentos finais, ao mesmo tempo já se envolvendo em projetos, Sim. Né? Ou seja, saiu já praticamente dos bancos universitários para uma prática formando os novos profissionais de educação, ou até os antigos profissionais de educação, mas com novas metodologias, uma nova visão, e ao mesmo tempo um momento pandêmico. E as tecnologias, como é que foi esse desafio? Porque uma questão quando a gente está aqui no presencial, que tem seus inúmeros desafios. Como fazer um projeto novo, ainda mais uma questão pandêmica, todo mundo escondidinho na sua casa, que era que naquele momento nós precisávamos. Caímos recentemente, pandemia pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, ainda bem, mas 2020 de fato, 2021, a gente ainda estava muito guardado, porque era isso que se preconizava naquele período. Né? Como é que foi essa questão da tecnologia para vocês, para as pessoas que vocês estavam formando? Fácil, a gente sabe que não foi. Mas conta como é que foi um pouquinho. Eu acho que a gente demorou um pouco para conseguir perceber como promover essa intervenção comunitária, assim, cada um literalmente no seu quadrado, né? Como é que a gente poderia continuar mantendo o propósito da nossa associação naquele ambiente em que a gente não encontrava as crianças, os adolescentes e os jovens, né? Então, acho que esse desafio, ele foi difícil no começo, da gente entender qual seria essa fissura que a gente teria que encontrar no sistema, sei lá, pra gente poder continuar o nosso caminho, que estava sendo muito interessante desde 2018, né? A gente tinha 1 ano e pouquinho de Constituição, né? Ainda estava tentando descobrir exatamente o que a gente era e como é que a gente fazia. E aí veio pandemia e todo mundo trancado em casa, e nos primeiros meses a gente ficava, não, daqui a pouco a gente volta, tá tudo bem. E quando a gente vai ver o arrastar dos meses, a gente pensou assim, então, se a gente trabalha com habilidades socioemocionais, se a gente trabalha com projeto de vida, a gente precisa de estar pronto para quando a pandemia acabar, recuperar tudo isso que a gente perdeu. Porque nós trabalhamos com adolescentes e crianças e eles ficaram privados desse convívio social que é fundamental no processo de formação deles. Como é que a gente vai estar preparado para depois? Essa foi a primeira pergunta, assim, de se preparar. E depois eu acho que a gente conseguiu transformar a nosso favor o facto de, apesar de estarmos todos em casa, os professores tinham um computador. Então a gente percebeu que podíamos chegar aos estudantes via professores. Perfeito. Então, essa foi a segunda sacada, assim, e a gente permanece nesse modelo. Até hoje, eu acredito que durante muito tempo vamos permanecer. A gente faz formação... E ampliaram, né? Exatamente, a gente faz formação com professores do Brasil inteiro hoje em dia, por causa do computador. E claro que é um pensar sempre como é que a gente faz com que seja significado. Sim. E que tenha importância, apesar do computador. Então, nos obriga a não ser uma coisa meio só, ouve aí, senta que eu te vou contar uma história, mas que possa trazer insumos para ele nos contar o que ele está vivendo e a gente poder refletir. E esse é o nosso papel, e a gente sempre fala isso nas nossas formações. O nosso papel é ouvir e ver de fora. E aí, tudo que a gente fala são ideias, sugestões, teoria, e aí a pessoa vai construindo isso dentro da sua realidade. Que bacana. E eu acho que tem um outro plus, que é a gente acredita muito em não fazer uma formação pontual, né? E acho que 2020 nos ensinou isso na pele, porque a gente acaba acompanhando aquela escola o ano inteiro. Então, a gente encontra com aquelas pessoas a cada 15 dias, justamente porque o vínculo com o professor
é o essencial para que as práticas se modifiquem, né? Para que as práticas se tornem mais significativas. Então, só queria fazer esse adendo. Quando você faz esse adendo, você traz uma questão importante de manter um vínculo por um tempo significativo, por exemplo, 1 ano, né? Que pode se estender por mais um tempo, mas 1 ano é um tempo interessante, até porque a escola trabalha o chamado ano letivo. Quando você faz isso, você não está fazendo a chamada formação continuada? Sim. Com uma certa rotina e com uma permanência constante? Sim. Né? E nesse desafio, quando vocês estavam fazendo essa formação continuada, esse trabalho com os adolescentes, depois a questão pandêmica, tiveram que se reinventar. Viram antes a questão da BNCC e toda a nova questão como está hoje colocado, né? Tanto para o ensino educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que tem ali uma linha comum em alguns momentos e tem as depois as específicas, mas aí vocês chegaram, falaram que o projeto de vida que estava ali previsto tinha muito a ver com vocês. E aí eu vejo aqui, né, nosso pessoal também, quem estiver na câmera em casa está vendo, ou no trabalho, mas quem não estiver, a gente diz que nós temos aqui, estamos aqui presentes com uma coleção de livros, né, do 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, né, temos uma outra obra também aqui do ensino médio, né, e como é que chegaram nisso? Como é que se apresentou? É uma boa história. Conte pra nós. Quando em 2017, né, tive a epifania de que aquilo que eu fazia era projeto de vida, Sim. eu comecei a mergulhar nisso e na época eu estava no Instituto de Singularidades, estudante, então essa minha epifania, ela correu os corredores da escola, porque sabe aquela pessoa que descobriu uma coisa e fala para todo mundo? Eu virei essa pessoa que descobriu uma coisa e falei para todo mundo. Você sabia que eu faço projeto de vida? Que eu descobri, nomear aquilo que a gente faz é muito importante, né? E aí eu fiz no meu TCC de conclusão de pedagogia em 2018 foi sobre isso, sobre como trabalhar lá no território do Pós-Balsa, a questão do projeto de vida, dos sonhos, como o projeto de vida e sonhos estavam relacionados. E aí foi um projeto assim que eu falava a todo momento. Passado um tempo, passado, sei lá, 10 meses por aí, quem me conhece sabe que eu sou péssima do WhatsApp, péssima, eu demoro muito tempo para responder, mas nesse dia eu tava voltando do metrô e uma colega minha que fez comigo Singularidades, uma amiga minha, me mandou um áudio, e era um áudio extenso, eu falei assim, não vou ouvir. Mas qualquer coisa falou, não, vai ouvir, não sei o quê. Aí eu escutei, era ela me dizendo assim, olha, eu conheci uma pessoa que está procurando um autor para fazer um material didático. Eu não sei muitas informações, mas se você quiser eu te passo contato. Aí eu escrevi para a Isa e falei, Isa, ouvi isto aqui, passei o áudio, aí a Isa falou, vamos ver o que é. Aí a pessoa me ligou e falou, olha, a gente viu agora que vai ter que ter um livro, né, e a gente não sabe muito bem o que é projeto de vida, a gente ainda está pensando se inclui ou não inclui na proposta para vender todos os outros materiais do ensino médio. E queríamos saber se você toparia vir aqui. Aí eu falei, eu trabalho com mais uma pessoa. Ela falou, não, tudo bem, é ótimo, porque é muito trabalho, então você sozinha não vai dar conta. E aí nós fomos, as duas lá, fazer a entrevista. Terminando a pedagogia. Não, eu já tinha terminado. Você já tinha terminado. Eu já tinha terminado. Eu já tinha terminado. Tinha terminado fazia meio ano, mais ou menos. Certo. Aí foi isso. Aí a gente foi lá, ainda muito, assim, sem saber, porque o material didático, ele tem uma estrutura. Sim. Né? E a gente não tinha ideia de estrutura. Não. Porque a gente vê isso pronto, assim, e a gente acha que é só fazer, assim, uma letra bonitinha, mais gordinha, uma coisinha, assim, meio reta. Um bom layout. A gente achava que... E aí a gente foi com uma proposta assim, né? A pessoa olhou, a gente viu que não era bem aquilo que ela estava esperando, mas a gente foi contando o trabalho que a gente fazia na Associação Movimento Futuro, a gente foi contando que a gente trabalhava projetos de vida nessa dimensão de trabalhar primeiro o autoconhecimento, quem é o indivíduo, as relações com ele, com os colegas, com a comunidade, as transformações. Aí a pessoa foi entendendo que, embora a gente não soubesse fazer isso aqui, a gente tinha muito conhecimento sobre o que a gente estava falando. Você já tinha um conteúdo que estava e está na Base Nacional Comum Curricular. Exato. A gente basicamente chegou na entrevista com uma sequência didática que a gente ficou assim, meu Deus, que a gente... E aí a pessoa olhou o papel e ficou, muito boa essa sequência didática, mas o livro didático não é uma sequência didática. E o que foi muito especial, que foi o Vivências... Que foi o primeiro. Exato. O primeiro foi o Vivências. Primogênito. Exato. É que as nossas editoras...
elas entraram na missão de nos ensinarem a como ser autoras. Então, elas nos disseram isso no começo, que elas falaram assim... Quando vocês falam de editora de vocês, as profissionais que trabalham na editora. Isso, E mas... que já era essa editora que publicou o livro. Isso, mas principalmente aquelas que mais nos acompanharam de perto, que foi a Carolina, que foi a Bianca, que foi a Isabel, A Fabiola, a Camille. Uhum. Esse grupo foi o grupo que mais esteve perto de nós. Certo. E a gente tá falando de qual editora? Não tem Da nenhum problema. Scipione. Scipione. E o que foi mais bonito, assim, acho que quando elas foram nos contratar, é que elas disseram assim: vocês vão poder nos dar oportunidade de algo que os editores têm pouca oportunidade, que é formar um autor. Elas falaram bem essa frase, e essa frase ficou muito marcada, assim, que foi... A gente sabe que escrever um livro para o Plano Nacional do Livro Didático, que era justamente a missão, é muito difícil, é muito complexo, mas uma das coisas que traz significado para o nosso trabalho é a gente formar os autores. Então, bora lá juntas nessa missão, a gente tá aqui com o coração aberto para formar vocês. Então, e aí nasceu o Vivências. Perfeito. Ou seja, a gente sabe, né? A Scipione é uma das grandes players no mercado editorial. Um dos principais focos deles, de fato, é o Programa Nacional do Livro Didático, né? Que é o programa do MEC. Né? O MEC ele tem livros didáticos desde os anos 70, muito próximo do formato de hoje. A partir dos final dos anos 90 para os anos 2000, que a gente chega, de fato, a ter o livro didático aparentemente gratuito para os alunos nas escolas, né? Chegando nas escolas, né? Até então só chegava no fundamental, né? O primeiro grau da época. Né? Então, já era a proposta fazer um livro voltado, né, para o público, né, para as escolas públicas, né, e que seria para o ensino médio. Isso. E de volume único. Isso. E tinha todas as regras de edital, né? Sim. E foi muito bonito porque todas as pessoas que a gente já nomeou aqui, elas tiveram muita paciência conosco, elas nos ensinaram o que era um box, o que era uma abertura, todas essas coisas que a gente não sabia, né? E mas elas foram muito acolhendo aquilo que a gente tinha como premissa. Esse livro teve sempre como premissa 2 palavras: sonhar e esperançar. Perfeito. Então, essas foram as 2 palavras muito freirianas que correram nesse livro, que era como é que a gente faz com que esse estudante da escola pública, que a gente não sabe em que território ele está, porque o Brasil tem um território gigante, Sim. como é que a gente faz com que ele sonhe, sabendo que a realidade brasileira é marcada por uma grande desigualdade social, mas que ele tem esperança. Então, esses foram os 2 grandes verbos desse livro: sonhar e esperançar. Perfeito. Ou seja, o livro ele tem até uma visão também freiriana, né? Ele parte também dessa visão freiriana. E é claro que no início, né, a BNCC, ela abriu essa possibilidade para esse tipo de obra, que é o projeto de vida. Abriu também, aí via a Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, o FNDE, e o Programa Nacional do Livro Didático, né, ele abre o edital para uma obra como essa. Vocês foram do primeiro edital? Sim, esse é o livro do primeiro edital, que uma coisa interessante que a gente descobriu é que esse foi o edital que mais aprovou livros da história. Perfeito. E o nosso foi aprovado e foi um dos... Eu lembro muito bem desse dia que a gente ficou assim: meu Deus, nosso livro foi aprovado. E em projetos de vida, tinham muitas obras? Tinham. E o que eu acho que um dos maiores desafios de escrever uma obra de projetos de vida é que a BNCC não tem, que nem, por exemplo, língua portuguesa, que tem lá quais são as habilidades e competências. Sim. Na verdade, para projeto de vida, você procura dentro das habilidades e competências dos outros componentes curriculares o que tem referência em projeto de vida, e o edital, exato, e o edital te traz essas pistas do que ele está esperando para a obra. Exato. Então é um trabalho que ele exige uma pesquisa absurda, especialmente quando tendo em vista que era o primeiro. Então, sim. Teve um pouco esse lugar a gente tá sendo a primeira leva, as pessoas vão ler nosso livro como um livro que vai explicar para elas o que é projeto de vida. E ele já passou por alguma reformulação ou ainda é a mesma obra? Ainda é a mesma obra. É a mesma obra. É a mesma. Quando vocês escreveram, ainda mais considerando que não havia uma proposta totalmente fechada, uma grade curricular, uma matriz, né, curricular como você tem no caso português, história, geografia, enfim. Quando vocês fizeram essa obra, qual professor que vocês viam que ia ter maior intimidade, maior facilidade de trabalhar com esse material nas escolas? Até considerando, como vocês bem falaram, essa diversidade, né, do Brasil, lá do Oiapoque ao Chuí, e todas as diversidades. A gente está aqui no estado de São Paulo, na Casa Verde, mas essa obra possivelmente ela já deve estar no Amazonas, lá no meio da floresta amazônica, com todas as suas diversidades e tudo mais, né?
Qual foi o profissional que vocês imaginaram trabalhando com essa obra? A gente imaginou sempre, e a gente tentou também nas outras obras trazer isso, esse profissional que aceitasse esse desafio de ouvir. Então, foi sempre um profissional que estivesse disposto a escutar. Nenhum dos nossos materiais tem uma resposta certa ou errada. E se você for ler a quinta cor, que é essa cor da resposta correta, né, que tem nos materiais didáticos, sempre diz assim, resposta pessoal. Porque o que a gente dá são orientações para aquilo que a gente imagina que pode acontecer. Porque muitas das coisas que estão aqui a gente já tinha feito. Então, a gente sabia assim, aqui pode dar ruim, aqui pode dar bom. Então, a gente foi traçando esse perfil do professor, que acima de tudo era um professor que estivesse disposto a ouvir os estudantes, o que eles têm para dizer. Porque o projeto de vida tem a ver com isso, com você se compreender quem você é, de onde você veio, e projetar para onde você está indo. Então, ele não tem uma resposta certa. E a gente estava esperando assim, projeto de vida, e a gente ouve, é aquela coisa que você vai saber o que você vai fazer daqui até aos 60 e muitos. Não. É entender quem você é e que esse caminho tenha significado para aquilo que você está fazendo. Então, é quando você olhar para esses 10 anos depois do ensino médio, você olhar assim, nossa, esse caminho foi bonito até aqui. Teve erros? Teve percalços? Teve. Mas eu sabia para onde eu estava indo. Bom, vocês colocaram aqui para nós que tiveram um projeto. Aí, esse projeto que vocês imaginavam teve essa ligação aí com editoras que mostraram para vocês que tinham conhecimento, mas eles quiseram mostrar como é que se pegava esse conhecimento e virava um livro, né? E aí depois ele vai para um edital. Esse edital tem ali as publicações, as suas questões, e ele é aprovado e entra no Guia Nacional do Livro Didático. Isso. Né? Feito isso, e como é que foi o trabalho de, não vamos falar de convencimento, mas de aceitação pelos professores para escolherem a obra de vocês e não uma outra obra? Como é que vocês se envolveram nesse processo? Ou a editora falou, não, vocês têm que ficar guardadinha, quietinha, e aí agora vai entrar a turma do marketing, vocês não precisam fazer mais nada. Como é que foi? Foi um processo muito mais voltado para a Scipione, tá? A Scipione, ela fez muito mais essa gestão. Sim. Até porque estávamos na pandemia. Exato, eu queria falar, porque infelizmente ou felizmente a gente estava em casa. Felizmente no sentido de que a gente acabou sendo convidada por algumas secretarias para falar um pouco sobre projetos de vida. Isso foi 2020, 2021? Como é que foi? 20. Justamente no ano pandêmico, todo mundo quietinho em casa guardado. Exato. O livro foi enviado em 20, a aprovação, até isso tudo rolar, então... mas a gente fez algumas lives para contar um pouco sobre o que era projeto de vida, porque a gente tinha um lugar que a gente também não estava indo para a secretaria para fazer marketing do livro, a gente estava mais indo para a secretaria para mostrar quem nós somos e o nosso saber e etc. Quais secretarias que vocês foram? A gente falou com a Secretaria do Passo Fundo, a gente falou com a Secretaria da Adresul 2 e algumas outras que Passo agora Fundo, me fogem à memória. Rio Grande do Sul. Isso, Sul 2 aqui na cidade de São Paulo, que pega as regiões de Capão Redondo, parte de Campo Limpo, em Boimirim. Exatamente. Tá? E algumas outras que eu peço desculpas, mas eu não lembro agora. Ou seja, foi intenso o movimento. Foi. mas esse é um lugar muito mais da editora, tá? É importante que fica isso claro. Mas vocês mostraram que tem um desafio, porque uma coisa é apresentar a obra. Outra, ao mesmo tempo, não era somente a obra, mas também a ideia de projeto de vida, que era algo novo, numa base nacional nova do novo ensino médio, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né? Ou seja, vocês tinham aí um desafio meio duplo, apresentar um projeto e aí mostrar que esse projeto também tem um material que dá um suporte, que essa também é a função do livro, ele dá um suporte para o trabalho naquela temática. Eu quero fazer um adendo sobre o Vivências, que é... Quando a gente recebeu, né, a contratação e tal, a gente falou para as editoras que a gente gostaria que os adolescentes fizessem parte da construção do Vivências. Ah, que bacana. Até porque, se a gente for lá ler na base, especialmente voltado ao ensino médio, na parte que ele fala sobre o projeto de vida, ele fala muito desse protagonismo juvenil, né? Então, a gente chamou mais ou menos uns 10 adolescentes que nos conheciam há algum tempo, que tinham sido nossos estudantes, para pensar com eles esse livro. Até pra gente não vir aqui com umas expressões que eles ficassem, quando eles fossem encontrar o livro, tipo, quem da nossa idade fala isso, sabe, assim... Temos nesse livro 2 desenhos que foi uma ex-aluna nossa que fez. Então, esse é um livro que foi muito co-construído também com os adolescentes. Os nomes dos boxes foram eles que deram. Exato. Ou seja, na perspectiva como hoje nós estamos na discussão, né,
do novo ensino médio, de toda a questão de revoga ou não revoga, muda ou não muda, toda essa questão que fala que se pede, né, a participação das famílias, dos jovens, lá atrás, vocês já tiveram essa preocupação na hora da construção do material. Exatamente. Então ele foi uma obra dialogada e vocês organizaram isso. Exatamente. Né? E esse material, ele tem uma coisa diferenciada, eu diria, que é a gente, praticamente ele inteiro é em dinâmicas de grupo. Perfeito. Então, não é um livro que vai ter lá perguntas muito individuais e pessoais para o estudante sentar e fazer aquilo sozinho. Praticamente tudo que ele traz nesse livro é para ele fazer com os outros. Porque a gente nunca vai transformar o mundo sozinho, a gente só transforma o mundo com os outros. E esse foi o gatilho para o nosso segundo livro. Que foi o editor da Arco Educação. Ele nos procurou dizendo que ele tinha lido esse livro, Vivências, porque ele está disponível online. Ele tinha lido todos os livros do PNLD. E ele falou, o Vivências, ele conseguia transparecer o que eu estava esperando para o meu livro, da Arco. Que é esse livro de dinâmicas de grupo. Que são esses 3 aqui. São esses 3, exatamente. E ele é voltado para qual público? Também ensino médio... Também ensino médio, mas ele é voltado para rede privada. Certo. Aí, esse daqui, diferentemente do outro, ele tá dividido nas séries. Então, o livro da primeira série é esse que tá na sua mão. O livro da segunda série é esse. E aquele é o livro da terceira série. E aqui a gente tentou trazer muito uma visão para esse estudante da escola privada de bora olhar para o nosso entorno. Então... Mas ele traz o espírito da mesma Sim, obra. Exatamente. Só num outro formato. Exatamente. Só num outro formato. É o espírito da Isa, é o espírito da Sofia, é o espírito da Associação Movimento Futuro, que é sempre construir com o estudante, porque ele é o protagonista dessa história. O estudante também está aqui. Também sempre fez essa parte. Eles estão sempre conosco. A gente é mediador. A gente conduz esse barco. Perfeito. Mas para onde ele vai... São os estudantes que dizem. Quem sou eu para dizer assim, nossa, você está super errado aí no que você está pensando no seu projeto de vida. Não, é construir com eles, abrir os horizontes. Todos esses livros eles têm como a premissa, como eu já falei há pouco, do sonhar. Porque Paulo Freire falava isso e a gente acredita muito nisso. A gente só sonha com aquilo que a gente conhece. Sim. Então, a todo momento a gente vai tentando apresentar coisas, sem pretensão de trazer respostas certas ou erradas, mas é assim, tem isso aqui, olha, também tem isso aqui, também tem isso aqui, para que o estudante conheça, o professor que está usando coloca também conheça. Né? Exato, e eles depois podem desbravar aquilo que eles quiserem. Perfeito. Porque por isso é que ele é um livro de atividades, e por isso que dentro da Associação Movimento Futuro, todos os nossos projetos são assim, atividades. Tem um texto ali para dar um embasamento, para promover a discussão, para promover ali o debate, mas sem alguma forma de dizer assim, isso é qual certo. Entendo. E quando você... Bom, agora a gente continua as edições, o MEC já teve as suas escolhas, tudo mais, o Vivências, ele tá por aí, nas unidades educacionais, né? E aí a gente pergunta, vocês têm um número de quantos livros foram escolhidos de vocês? A editora passou para vocês? Eles passaram em 2020, 2021, já não sei. Na primeira leva eles passaram sim, mas eu não lembro de cabeça, assim. Não lembro de cabeça. Foi um número com bastante zeros. E aí veio aquela coisa meio louca de... Eu lembro que eu fui na praia, assim, na pós-pandemia. Foi a primeira vez que eu fui na praia, aí eu fiquei olhando, assim, os adolescentes. Aí eu falei assim... Meu, esse menino pode estar usando meu livro na escola. Eu lembro dessa um pouco a minha sensação, tipo, nossa, olha o nível da responsabilidade desse menino tá usando meu livro na escola. Enfim, mas essa é uma coisa que a gente tem que revelar, né? Enquanto profissional de educação que sou, diretor na rede municipal, mas a gente também foi fazendo umas outras gracinhas na vida, né? Nos meus estágios de história, que foram recentes, esse daqui eu vi em mais de uma escola estadual. Né? Na região de Brasilândia. Que coisa boa! Na região de Brasilândia. Tá? As duas de ensino médio, uma delas tem do primeiro ano do fundamental até o terceiro, na outra só puramente ensino médio. Essa obra nas duas unidades eu verifiquei. São razoavelmente próximas, mas cada escola tem a sua escolha. Pra mim, isso não é real, sabe? Não foi isso que eu verifiquei. Ficção científica. E agora a gente está diante das autoras. Que bom. Né? E aí, nesse sentido, a gente está agora, né, nesse ano de 2023, né, tivemos uma implementação da Base Nacional Comum Curricular, primeiramente no educação infantil, fundamental, a construção do ensino médio. Tivemos, no meio de uma pandemia, nesse processo,
né? E agora se fala muito da reformulação, uma rediscussão do ensino médio, né? Algumas propostas que já foram apresentadas e estão aí pairando pelo universo do Congresso, tá lá no MEC, toda aquela questão, se fala de se parar a reforma, alguns falam, não, a gente tem que revogar a reforma e vamos fazer uma nova, né? Como fica essa questão que vocês têm visto do projeto de vida nesses projetos, né? Não vamos entrar na questão tanto dos itinerários, porque eles têm ali uma outra dinâmica, tudo, eles querem agora fazer uma base, alguns falam uma base básica, né? E depois uma específica, né? Uma formação geral básica e depois uma específica, onde que a específica não fica muito claro quais são essas disciplinas, né? Ou se vai ser uma escolha das escolas, vai ser uma escolha dos entes federativos, fica uma situação que não está muito clara. E isso que não se esclareceu também na implementação, né? Como é que vocês veem o projeto de vida nessas mudanças que eles querem colocar? Posso começar e passo para a Isa. Vamos lá. Eu acho que primeiro precisamos definir aqui que a escola serve para preparar o adolescente, a criança, para o mundo, para a sociedade, certo? A Isa depois vai falar... É para o vestibular? Exato, não é para o vestibular. E porque não é para o vestibular, sempre houve da parte dos estudantes e parte de muita gente dizendo assim, a escola não prepara para a vida, a gente não aprende coisas úteis. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? E então o projeto de vida vem para fazer esse elo entre a escola e a sociedade que às vezes se perde. Sim. Então o projeto de vida serve exatamente para mostrar aquela pessoa, aquele estudante, aquele professor, que tudo que a gente aprende na escola faz parte da nossa formação integral. Certo. Então, a gente é um sujeito que tem cognitivo, mas também tem emocional, mas também tem social, também tem espiritual e por aí vai. Então, o projeto de vida ele dá conta de todas essas dimensões, promove uma reflexão sobre tudo isso. Então, ele é fundamental quando a gente pensa numa educação integral, em que visa o sujeito como um todo. Se a gente nunca passa pela escola para falar sobre o que são emoções e sentimentos, como você lida com isto e com aquilo, onde é que ele vai aprender? Errando, sofrendo? Não vale a pena. Então, dentro da nossa sala de aula, e acho que os livros também traduzem muito isso, é promover momentos assim, quando você, sei lá, acabou o seu primeiro namoro, como você se sentiu? O que era isso para você? E ressignificar ali num espaço seguro, que é a nossa sala de aula, aquele sentimento, aquela emoção, porque aquilo diz muito sobre ele. Se você tá triste num dia porque aconteceu alguma coisa super grave na sua vida, como você vai fazer uma prova? O seu emocional está todo afetado. Então, saber gerir emoções e sentimentos dentro de uma sala de aula é conteúdo, sim. E o projeto de vida, ele precisa estar dentro da sala de aula. E se a gente pensar que a gente tem, em muitas escolas, apenas 1 hora semanal, ainda assim é muito pouco. Porque você aprende ali dentro a gerir conflitos, você aprende quem você é, você trabalha o autoconhecimento nessa perspectiva, você percebe como você se relaciona com os outros, você percebe como você se relaciona com a sociedade. Então, todos os nossos livros têm uma dimensão que é o eu cidadão. Porque você é um cidadão. E ser cidadão é muito mais do que fazer reciclagem, né? É como você contribui. Então, se você vai, sei lá, ser advogado, se você vai ser engenheiro, que engenheiro e advogado você vai ser? Nessa perspectiva de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, o projeto de vida, ele une esse propósito da escola. E agora vou passar para a Isa, porque a Isa tem uma fala muito bonita da LDB que eu acho que vale a pena ouvir. Ah, tenho. Mas antes eu queria dizer algo que acho que a Sofia sempre falou, que é, se a gente não cuidar do projeto de vida, ele vai cair em algum momento. E a gente tá nessa luta, né, até a missão da nossa associação, falar sobre projeto de vida e trazê-lo nesse lugar de que projeto de vida não é coach, projeto de vida é uma disciplina absolutamente séria, que tem conteúdo, que tem organização curricular, em que o professor tem que estudar muito para você ser um professor preparado para projetos de vida. Então, que é um componente que tem que estar na escola. Mas o que eu ia dizer, que é o que a Sophie falou, que é, se a gente vai lá na LDB, no artigo 2º dela, né, tá lá escrito quais são as funções da escola. Então, vou aqui dizer rapidamente que, basicamente, o que o artigo 2º diz é que é função da escola que o estudante conheça a si mesmo, que ele seja uma pessoa cidadã e que ele esteja preparado para o mundo do trabalho. Se a gente for esmiuçar isso é o que o projeto de vida faz. A primeira série do projeto de vida, o conteúdo dela é o autoconhecimento. Na segunda série, o conteúdo é a cidadania. E na terceira série, o conteúdo é o mundo do trabalho. E mais do que o mundo do trabalho
que profissão que eu quero. Não, é compreender quais são as leis trabalhistas, compreender como você faz imposto de renda, compreender o que é educação financeira, tudo isso dentro desse mundo do trabalho. Então, apenas para a gente deixar claro que as próprias leis brasileiras, elas falam sobre projetos de vida. A BNCC, ela traz um lugar do projeto de vida como se numa visão transdisciplinar. O projeto de vida tem que ser parte de todos os componentes curriculares de alguma maneira, porque não dá mais pro menino sair da escola e ele não fazer a menor ideia de quem ele é. Porque se ele não faz a menor ideia de quem ele é quando ele termina a escola, ele não faz a menor ideia pra onde ele vai. Enfim. Você traz algo que é muito bacana, que quando se fez na LDB lá em 96, logo depois a gente teve lá os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Depois reformulados, claro, e tinha um dos volumes lá, que era uma caixinha muito bonitinha com os livrinhos, né, eu lembro, a gente estava na pedagogia na época, e um deles era o chamava Temas Transversais, que depois foi sendo trabalhado, foi sendo melhorado, e uma das questões que você tem hoje é o projeto de vida, que vem um pouquinho do que se falava de temas transversais. E aí tem uma questão importante que você disse, da formação do professor. Como a gente precisa pensar nessa formação do professor para poder trabalhar não somente esses temas, mas todas essas reformulações de toda a matriz curricular. E aí vem uma questão importante também que vocês vão me responder aqui para a gente logo mais fechar. Mudança do ensino médio. Perfeito. A gente precisa pensar na reformulação. A educação infantil, o ensino fundamental, não merece também entrar em reformulação? Afinal, a BNCC, em 2026, ela tem que ser feita a revisão da base. Acho que uma das nossas pautas atuais tem sido trabalhar o projeto de vida desde os pequenitos. Então, desde lá, a educação infantil de 0 a 3 anos tem que estar falando de projeto de vida. Óbvio que ele não vai estar falando sobre profissões com 3 anos, é óbvio. Mas esse lugar cidadão tem que estar sendo falado desde que ele é pequeno. Esse lugar da compreensão das suas emoções e dos seus sentimentos tem que ser trabalhado lá desde que ele é pequeno. Maravilha. Para quando ele chegar lá aos 17, 18 anos, ele ser muito mais consciente de quem ele é e aquela passagem pela escola ter sido significativa de verdade, né? Acho que Eu quero contar uma breve história que eu acho que ilustra muito bem aquilo que a gente está falando aqui, que é lá em 2015, quando eu comecei a tentar entender o que eu queria, né, fazer dentro da sala de aula, eu fiz uma roda de conversas gigante com vários adolescentes do 9º ano. E aí a minha pergunta foi esta: o que vocês querem? E eu ouvi aquele silêncio constrangedor. Sim. E aí eu fiquei, por que eles não falam nada? Eles não sabem o que eles querem, né? Fiquei assim um bocado, o que tá acontecendo? Aí uma menina levantou o braço e falou assim, é que a gente não sabe o que a gente quer, porque na escola nos dizem que a gente tem que vestir, que a gente tem que usar o uniforme, o que a gente tem que ler, a que horas é que a gente vai no banheiro, a gente não sabe o que a gente quer, porque a gente nunca pensou sobre isso, nunca nos deixaram pensar sobre isso. Então, se a gente não tem um momento na escola em que ele é livre para refletir sobre aquilo, como é que a gente vai construir cidadãos que sejam reflexivos e críticos? Não vamos, a gente está pensando numa escola, se a gente vai voltar para trás num ensino tradicional, a gente vai ter o quê? Pessoas que não pensam sobre como a gente faz uma sociedade melhor, que só reproduzem aquilo que está. Então, quando se critica o projeto de vida dentro dessa nova ensino médio, eu fico muito brava, porque eu falo assim, a gente tem um avanço gigante, que foi colocar o aluno como protagonista e o aluno como um ser pensante dentro do projeto de vida. Então, queremos uma reforma? Sim, porque tudo na vida tem que ter reforma, né? Nada tá bom sempre, porque até ano que passa, né? Como na sua casa, você pintou uma parede, depois passando os anos tem pintado de novo, né? É a mesma coisa, a gente vai ter que ir refazendo, mas a gente não pode esquecer os avanços que a gente já teve. E a gente colocou o estudante como pensante e protagonista nesse processo. Não podemos voltar para trás. Eu lembrei que eu ia falar, que era sobre a questão da formação que você trouxe, e acho que faz um adendo da história que a Sofia contou, que é, ok, e agora, como é ser professor de projeto de vida, né? Acho que essa é uma coisa que a gente está enfrentando atualmente, que é, muitos professores estão se tornando professores de projeto de vida porque eles querem, de fato, porque eles gostam e tal, mas tem muitos professores que estão indo para complemento de renda e porque foi colocado para ele estar naquela posição, sem um cuidado com esse profissional, sem olhar para esse profissional de que ele vai ter que agora repensar sobre a sala de aula dele, olhar esse lugar de mediação que o projeto de vida tanto pede, e ele vai ter que
enfrentar alguns dilemas que ele não queria enfrentar. Por exemplo, preciso fazer metodologias ativas, preciso colocar meus estudantes como seres que refletem sobre si, sobre o mundo, e às vezes isso é difícil se você não tem uma formação adequada. Então, acho que isso complementa um pouco a sua fala sobre a questão da formação. Porque se a gente não vai lá e acolhe esse professor que tá indo ser professor de projetos de vida, tipo assim, vem cá, eu dou a mão pra você, vamos descobrir juntos como é isso, a gente vai ver esse movimento que tá acontecendo de que as pessoas não entendem pra que serve. E as pessoas não entendem pra que serve porque, infelizmente, as pessoas foram colocadas lá sem nenhum preparo pra elas estarem lá. Como a Isa sempre diz, não tem formação para ser professor de projeto de vida, né? Não tem formação. Então, acabou sendo um professor que precisava ali de ocupar um espaço. E temos outro problema também, que é não há concurso público para professor de projeto de vida. Então, eu queria me candidatar, por exemplo. Né? A não ser que eu entre no outro componente curricular, eu não vou conseguir fazer isso. Perfeito. E que pena, porque temos tanta gente que gostaria de pegar sobre isso, que a gente poderia formar e que a gente poderia pensar junto, para também ligar cada vez mais a escola, a sociedade, não sei o quê, e a gente fica limitado nesse processo. São dois pontos que a gente precisa pensar. Qual é a formação e como é que a gente faz essa formação para que tenha significado para o professor, para os estudantes e para a comunidade. E como é que a gente faz para que os professores possam se candidatar especificamente a esse componente curricular. Acho que mais que a formação continuada é pensar na formação inicial também, né? Exato. E fica então esses desafios para a política pública nacional e também mundial. Afinal, como John Dewey já dizia, e depois seu seguidor aqui no Brasil, Anísio Teixeira, precisamos sempre aprender a aprender. Para encerrar com vocês, um rápido pinga-fogo, né? Uma pergunta e uma rápida resposta. Ai, meu Deus. Um livro, cada uma de vocês digam. Eu vou falar o livro que eu tô lendo. Perfeito. Que se chama Amiga Genial. O livro que mudou a minha vida, O Filho de Mil Homens, de Walter Ugumem. Perfeito. Um autor, primeiro, não educacional, um autor da área da educação. A área da educação é fácil, Paulo Freire. Eu vou falar um não educacional, porque foi o primeiro autor que mais mexeu comigo, foi o Jorge Amado. E um educacional? Um educacional, acho que é meio óbvio. Paulo Freire também. Um não educacional? A Helena Ferrante. No meu caso, eu ficaria com o Machado de Assis, que acaba misturando um pouquinho, e um autor da educação, Fernando Azevedo, criador dos parques infantis na cidade de São Paulo, né? Criador da Universidade de São Paulo. Gente, foi um papo muito gostoso. Agradeço muito vocês. Obrigada a você. Né, por estar aqui. Gente, é um material muito bom. Você disse que isso aqui tá aí na internet? Tá na internet. Tá, o Vivência tá na internet inteirinho? Inteirinho. Né? Só digitar lá, Vivências. Como é que acha o livro lá? Hashtag Vivências Projeto de Vida. E aí já vem o livro lá, vem essa capinha verde aqui. Isso. E aparece ela para você poder baixar, dar uma lida. E ao final dele tem a parte para os professores de formação, tá bom? Fica a dica, gente. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui no Expresso Educacional. Foi um prazer. Né? Gravado aqui no estúdio EP76, na Casa Verde. Pessoal, um grande abraço a vocês e sigam a gente nas redes sociais e no seu podcast preferido ou mesmo no YouTube. Um abraço. Obrigada. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Cristian Slick. Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia. A partir de um apaixonado da cidade de São Paulo, que é a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.